Eu não acredito muito que os irmãos queiram colocar obstáculos nos nossos caminhos. Então eu vou pedir que no próximo Enoque abaixe um pouquinho isso aqui, porque está muito alto. Principalmente quando já está nervoso, né? Isso fica alto pra caramba isso aqui. Então eu peço que os irmãos não venham colocar mais obstáculos no nosso ministério da palavra, né? Então abaixe um pouquinho isso aqui, uma escadinha, pelo menos uma escadinha ali para ajudar a gente, né? Porque aí nós vamos acreditar que os irmãos realmente nos amam, né? Que é isso aí, né? Imaginemos uma visita presidiária. O irmão entra na escuridão daquele presídio, sem luzes, escuro, cheiro forte, de pele humana, talvez não bem lavadas, e ele é levado pelos guardas àquele canto escuro da prisão, e ali ele é jogado ali na presença de um prisioneiro, e eles se abraçam, eles se cumprimentam. O prisioneiro, que é o anfitrião, pergunta: então, como é que estão as coisas lá fora? Ele fala: a família está bem, a congregação está bem, a congregação está bem. O que há, irmão? Fale mais, como é que está o crescimento? Fale mais dessa congregação que você iniciou, que você está lá me representando. Ele fala: irmão, acontece o seguinte, chegaram amigos nossos, chegaram irmãos nossos de uma outra congregação, de um outro lugar, e trouxeram um marketing, trouxeram ideias de evangelismo que deveriam fazer com que a igreja crescesse e ao mesmo tempo mantivesse a sua aparência de espiritualidade. Esses irmãos chegaram na congregação, fizeram inscrição de todo mundo, mas depois eles fizeram um apelo. E nesse apelo eles diziam: não é para todos, é só para o mais espiritual dentre vocês. Se você acha que é espiritual, então por favor escreva o seu nome aqui. E se você não acha que é tão espiritual, isso não é para você. Irmão, isso dividiu a congregação. Isso tem me preocupado muito. E eu estou aqui um pouquinho depressivo, não só por causa das pedras, do escuro e da rudez com que o guarda nos trata quando chegamos, mas porque parecia bom, o marketing parecia bom, até que eles falaram que esse conhecimento não era para todos, até que eles falaram que esse conhecimento era para alguém especial, só para os especiais dentro da congregação. Nós vemos que hoje em dia, também uma das características que nós vemos na nossa congregação é que a nossa sociedade ela está oscilando. Ela oscila em direção a valores mais relativistas. Ela oscila também com a nossa sociedade, valores que tentam mostrar para nós que nós podemos arrumar um jeito, um marketing, de fazer com que a igreja cresça, e cresça rápido, e também que venhamos demonstrar ou ter uma aparência de espiritualidade. Esses apelos surgem nas congregações. Esses apelos surgem para nós. Mas quando a gente vai ver lá no finalzinho, aí o cara escreve depois do nome dele lá um PhD. Você tem que entender a linguagem técnica. Não é para todos. Não é pra... Aí você fica triste. Eu não estou entendendo nada que o cara quer dizer. Eu não estou entendendo nada. É comum, às vezes, também vemos que esses mesmos ícones da nossa cultura, que quer fazer com que a igreja cresça com esses esquemas, com esses planos e com esses detalhes, também mostrando as suas obras boas, que são materiais, mas também são questionados pelas suas éticas e pela sua moral. Então nós ficamos desencorajados. Nós ficamos desencorajados. O que nós devemos fazer, o que podemos fazer. Essa história que eu estou contando para vocês aconteceu lá no primeiro século. Quando o irmão chamado Epáfras foi lá visitar o nosso irmão Paulo, e ele falou da preocupação com a igreja em Colosso.
Porque agora estão surgindo esquemas, estão surgindo ideias, estão surgindo filosofias que estão dizendo que vão fazer com que a igreja cresça. Mas Epáfras estava preocupado. Ele estava preocupado. Ele estava talvez até deprimido. E essa história que eu acabo de contar está lá em Colossenses 4:13. Vamos lá, Colossenses, e nós vamos entrar dentro da vida e dentro do contexto que nós estamos falando hoje. Lá em Colossenses 4, no versículo 13, Paulo escreve assim, falando de Epáfras, que estava com ele, diz assim: e dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, e pelos de Laodiceia, e pelos de Hierápolis. Esse irmão estava preocupado. Ele estava preocupado. Por causa dessas preocupações, por causa do crescimento, Paulo então começa a falar, manter esse diálogo, esse contato com o irmão Epáfras. Uma coisa que às vezes é interessante conosco, como irmãos, é que se às vezes é que o cristão não é dado a beber. Mas às vezes, geralmente a nossa reação é quando o irmão chega depressivo na nossa casa ou no nosso escritório, ele começa a falar mal por causa da divisão, ele começa a reclamar por causa da divisão. Nós faltamos pouco pedir uma lourinha, sentar ali e começar a participar da depressão do irmão, a chorar com o irmão. É válido chorar até com o irmão. Mas nós vamos ver dentro desse texto que não foi o que Paulo fez. E vamos tentar aprender com Paulo qual deve ser a nossa reação quando um irmão entra em depressão por causa de possível divisão na sua congregação, problemas na sua congregação ou problemas que está chegando na cidade que em pouco tempo vai afetar a vida cristã daquele local. A reação de Paulo foi uma explosão de ação de graças. Isso é interessante porque para nós, com a nossa mentalidade humana, nós ficamos sem entender. O cara está na prisão, uma prisão escura, fria, depressiva. Eu venho trazer mais notícias depressivas para o irmão e o irmão explode em ações de graça. Vai entender esse irmão aonde? Vai entender esse irmão aonde? E Paulo começa então, lá em Colossenses no capítulo 1, ele começa a dizer uma coisa para nós, ele dá duas lições para nós. Ele mostra através desse diálogo com Epáfras que nós podemos assumir duas posturas. E ele faz isso vestido, ele faz isso embrulhado em ações de graças. Lá em Colossenses, primeiro versículo, no capítulo 1, versículo 3 até o 5, Paulo começa. E ele diz assim: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. A primeira coisa então que Paulo faz, embrulhado em ação de graça, ele faz o quê? Ele diz que nós devemos então estar compromissados profundamente com a causa de Cristo. E a primeira coisa que ele acabou de mostrar para nós é que primeiro nós temos que ouvir esse Evangelho. Nós temos que ouvir esse Evangelho. E ele fala então para os Colossenses que ele dá graças a Deus. É interessante que ele fala, ele dá graças a Deus. Por quê? Porque ele diz assim: ao Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Jesus Cristo. É interessante que ele fala: eu não estou dando graças a Deus por Epáfras, eu não estou dando graças a Deus pela congregação, eu estou dando graças a Deus por causa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por causa desse Evangelho que Ele revelou a nós. Então, ativo na história que Ele mostra é Deus através do seu Filho Jesus Cristo. O que eu estou mostrando aqui é que Paulo tenta eliminar dessa ação de graças quem? O homem.
Ele poderia ter falado, eu como Paulo dou graças a Deus que você veio me visitar, senão você não ia aprender nova doutrina comigo. Ele não diz isso. Ele não diz, eu dou graças a Deus, Epáfras, porque eu estou aqui pertinho de você, e porque você também, Epáfras, está lá à disposição da congregação. Não, ele tirou o homem desse plano. É graças a Deus. Agora ele diz, graças a Deus, e ele fala o quê? Porque desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservado no céu, no qual antes ouviste. Então ele fala o verbo ouvir duas vezes. E ele está tentando mostrar para Epáfras que, vestido em ação de graças, nós podemos ter uma visão diferente do problema. Diferente do problema. Então ele diz o quê? Ele diz que, primeiro, eles ouviram esse evangelho. Paulo agradece o fato de os colossenses terem ouvido esse evangelho. E como resultado, eles começaram a produzir. Lá no versículo 4 e 5, ele diz o quê? Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Ele diz assim, o amor que tendes pelos santos e por causa da esperança que está preservada nos céus, do qual antes ouviste a palavra da verdade. Então, vimos o quê? Que por causa de ouvir esse evangelho, eles desenvolveram por todos os santos o amor. Mas não só desenvolveram o amor, mas eles também reconheceram e adotaram uma esperança, como aquela que Jesus fala, que não guardeis tesouro aqui na terra, mas guardeis lá em cima. E eles passaram a ter essa esperança, não nas coisas terrenas, não nas dificuldades terrenas, mas eles passaram a ter essa esperança. Eles passaram a caminhar em direção a uma terra prometida. Não pelas circunstâncias, mas pela esperança. Não pelas circunstâncias, mas pela vida eterna. E eu vejo que talvez Paulo tenha dito essa palavra esperança para mostrar a Epáfras que não adianta, que ficar depressivo ou triste não seria a solução. Porque ele estaria minimizando o poder de Deus, o poder desse evangelho. Então Paulo enfatiza quem? Enfatiza Deus e o evangelho de Jesus Cristo, que produziram o amor e produziram essa esperança na vida dos colossenses. Então, primeiro, nós temos que estar compromissado com a causa de Cristo. A partir de quê? Primeiro, a partir do ouvir esse evangelho. A partir do ouvir esse evangelho. Então, ele ressalta esses elementos, alguns elementos que são comuns na literatura de Paulo. Primeiro, ele fala que é a fé que é em Cristo. A fé que é vivida no reino e no domínio de Cristo, que é vivido na igreja. A fé que é obediente e leal à causa de Cristo. Essa fé. E ele ressalta também o amor, o aspecto do amor que é envolvente, que envolve toda a irmandade. Toda a irmandade. Eu estava sentado ali e eu estava lembrando do Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Aí nós pensamos, essa união, é interessante essa união, que o autor, lá na linguagem original, ele usa duas palavras que a língua hebraica tem para unidade, para união. Existe a unidade composta e a unidade absoluta. É interessante que nesse versículo ele usa a unidade absoluta. Deuteronômio 6 diz que Jeová é um composto. Os judeus têm problema com isso até hoje, né? Mas nesse versículo a unidade absoluta, ela não é dividida. Então quando o versículo fala quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, é uma união que pode ter suas dinâmicas, pode ter suas diferenças, mas a igreja não está dividida. A igreja não está dividida. E isso é representado a partir do amor. A partir do amor que nós temos com a irmandade para conosco e nós uns com os outros. E é isso que nós vemos que Paulo está indicando aos colossenses. Um dos frutos de terem ouvido esse evangelho foi o amor. Foi o amor. E Paulo fala então desses três elementos. Primeiro que ele fala é a fé. Segundo é o amor. E o terceiro, ele fala
que é a esperança. Esse ponto é muito importante. É muito importante porque lá em 1 Coríntios, vamos lá em 1 Coríntios, 13:13, do 1 Coríntios capítulo 13. Lá no finalzinho, quando ele fala do amor como dom supremo, ele fala uma coisa interessante para nós. Ele demonstra algo, ele demonstra alguns valores que começam aqui, mas que são transcendentes. Eles continuam, eles não vão desaparecer como os dons que Paulo está falando aqui no 13. Paulo fala assim, lá no versículo 13, ele diz assim: agora, pois, permaneçam a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. É interessante que ele fala, permaneçam. Permaneçam. E ele traz aqui na carta aos Colossenses esses três valores, de novo. E ele repete, a fé, a esperança e o amor. Então nós vemos o quê? Então nós vemos que essas qualidades básicas, que é a fé, a esperança e o amor, são recomendadas. São qualidades básicas à vida cristã. E isto mostra no nosso contexto, então, que nós devemos reconhecer que não precisamos de filosofias humanas e nem inovações. Nós temos que entender e aceitar a partir do Evangelho que Cristo é o ambiente no qual a fé funciona. Cristo é um ambiente no qual a fé funciona. Entendemos então que a nossa esperança está segura no céu como um tesouro. Talvez se Paulo não tivesse sido sábio, ele teria ajudado a derrubar o ministério de Epáfras. O irmão chegou depressivo, e ele também cairia numa depressão. E o que nós vamos fazer, irmão? Amanhã mesmo estou pegando aquele emprego na Globo. Estava lendo o jornal ontem, Paulo, depois da igreja, amanhã mesmo estou lá na Globo. A gente ouve muito isso. Mas porque nós não somos sábios em reconhecer que se o Evangelho está pregando, ele está sendo pregado pela honra, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Existe além da nossa camada natural, a camada supranatural, onde Deus reina. E Ele tem uma intenção, Ele tem um propósito, que nós às vezes não vemos. E por não vermos, caímos na depressão, caímos na nossa limitação da visão carnal. Mas Paulo não fez isso. Paulo caiu em ação de graça. Seria bom se nós pudéssemos fazer isso. Se tivéssemos a estrutura para fazer isso. Caímos em ação de graça. Quando o irmão está triste, mas o trabalho está crescendo. E às vezes até com divisões em congregações, nós vemos que o trabalho cresce. Porque normalmente o que acontece? Um vai para um canto onde não tinha igreja, onde mora, mas ele leva aquele evangelho com ele. Então nós não vemos como é que Deus trabalha às vezes, nós nos prendemos no presente e não vemos que Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Então nós temos que aprender, talvez de uma certa forma, ouvir ou imitar esse exemplo de Paulo, de sempre darmos graças. Ele fala lá em Filipenses, trazendo tudo em ação de graças a Deus. Seria bom que nós colocássemos isso na prática. Seria bom que nós colocássemos isso na prática. Não sei se vocês estão acostumados ou acompanharam, mas nós vemos na história da igreja eclesiástica algumas coisas que dá para a gente ficar observando. Por exemplo, há um livro que foi lançado nos anos 60, de um teólogo alemão, Hans Kung, Alguns conhecem, o livro chamado A Igreja. Nesse livro ele declara que a igreja cristã está tão amontoada por tradições que ela ficou irreconhecível. Que a única solução então para restaurarmos a igreja é retornarmos à base bíblica. Ele não conhece a gente. Você sabe que já notou que ele não conhece a gente. É retornarmos à base bíblica. É restaurarmos a igreja do Novo Testamento. Mas se nós pararmos para notar, quando nós pegamos o ônibus, vemos para cá, e nós começamos a ver muitas outras igrejas, muitas outras,
Por exemplo, lá em Madureira, quando eu estava no ônibus para Ramos, passamos numa Assembleia de Deus chamada Assembleia de Deus Anabatista. Eu pensei, Lutero, tudo de novo. Voltamos, o irmão falou de volta para o futuro, né? Aí eu fiquei preocupado. A Igreja Assembleia de Deus Anabatista. O que está acontecendo, pessoal, é que tem muita gente aí nesse mundo religioso que estão participando de movimentos que eu chamo de anacrônico. E anacrônico não quero dizer colchão não, tá? Eu quero dizer são movimentos que estão levando bandeirinhas fora do seu tempo. Quando você fala anabatista, você está falando lá de Martim Lutero, que hoje já passou, né? O movimento dele já passou, a causa dele já passou, já não há relevância histórica nenhuma para que eles venham levantar bandeirinha. E todos os movimentos denominacionais são bandeirinhas que o pessoal esqueceu de abaixar. Quando houver um problema no cristianismo e as pessoas levantam bandeira para defender uma causa, eles tinham que ter tido a honra de abaixar a bandeira quando a guerra acaba. E o pessoal esqueceu de abaixar bandeiras. Crianças nascem, gerações surgem. Eu sou batista porque passei 20 anos, fui criado, nasci na igreja, mas a causa que gerou a igreja batista, a causa histórica, já não existe. As pessoas esquecem de voltar para a base bíblica quando a causa histórica já não existe. E as pessoas vivem levando bandeirinhas por aí sem motivo nenhum. E essas bandeirinhas criam até hoje divisões sem que haja razões políticas, econômicas e nem sociais para tal, e nem teológicas para tal. E nós temos que ter, às vezes, cuidado também na igreja para que nós não venhamos levantar bandeirinhas e deixar levantadas as bandeirinhas. Temos que ter o cuidado de abaixar as bandeirinhas, voltar para a base bíblica e continuar o nosso caminho. A história nos ensina isso. Se hoje nós vamos falar de qualquer assunto dentro da igreja, vamos ter o cuidado de resolver aquele problema e voltar para a sã doutrina e continuar marchando. Como igreja unida. Não vamos esquecer a bandeirinha lá em cima. Não vamos esquecer a bandeirinha lá em cima. Senão crianças nascem, novos convertidos nascem e vão defender bandeiras e não a sã doutrina. Temos que ter cuidado com isso. Temos que ter cuidado com isso. Mas esse é o que? É um exemplo de quê? É um exemplo de ideias, de forças, de guerras, de conflitos que entram dentro da igreja e criam movimentos sociais e de repente esse cristianismo ele se tornou anacrônico. Hoje você anda no mundo religioso e você vê cristianismo anacrônico. Ele não tem nenhuma semelhança com aquilo que está na Bíblia. Com aquilo que está na Bíblia. E nós hoje temos a função de tentar mostrar às pessoas que têm que voltar para a Bíblia, porque aquilo que eles estão defendendo está fora do seu tempo histórico. Nós temos que fazer esse diálogo. Nós temos que trazer esse diálogo. Então nós vimos o quê? Que em cada geração nós temos que defender esse retorno ao cristianismo neotestamentário. Em todas as gerações. Em todas as gerações nós temos que tentar andar por aí abaixando as bandeirinhas, porque as pessoas esqueceram de abaixar as bandeirinhas. E nós temos que fazer isso. Mas nós vemos então que não é só, vamos aprender também com Paulo, que não é só ouvir o Evangelho. Não é só ouvir o Evangelho. Nós temos também que agir nesse Evangelho. Nós temos que obedecer esse Evangelho. E Paulo ele demonstra isso. Não é só ouvir, mas é também obedecer esse Evangelho. Lá no versículo 6 de Colossenses, Paulo continua a falar sobre esse Evangelho, mas ele continua falando em termos, eu não quero que os irmãos esqueçam, ele está falando em termos de ação de graça. E ele fala assim, a partir do versículo 6, ele fala desse Evangelho que chegou até vós, até os colossenses e até nós aqui hoje, como também em todo o mundo. E esse Evangelho está produzindo fruto e crescendo
tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus, na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou de vosso amor no Espírito. Então vemos uma coisa, eles ouviram a mensagem, mas essa mensagem não ficou simplesmente no ouvir barulho. Ele não ficou simplesmente no gostar e ver a televisão. Uma das coisas que nós temos muito problema hoje é que quando nós assistimos televisão, um bom programa de televisão, nós assistimos televisão sentados na nossa poltrona e dali às vezes caímos no sono, dormimos, no dia seguinte a gente acordou e não fazemos nada com relação àquilo que nós ouvimos. Nós comentamos. Você viu aquele comercial ontem? Você viu aquele programa ontem? Legal, né? Legal. Fica por isso mesmo. Nós temos que quebrar o hábito de fazer da igreja um anfiteatro. A igreja não é um anfiteatro. A igreja não é um teatro onde nós vamos assistir a uma peça, às vezes até dormimos, e depois a gente comenta sobre a introdução ou a conclusão, talvez só a introdução e a conclusão, porque dormimos no meio do sermão. Tá? Como é que foi o sermão no CEPA? Quando eu acordei, ele está terminando bem pra caramba. Terminou bem. Tá? E aquela empolgação, porque aquela conclusão foi boa. Aquela chamada foi boa. A chamada aqui, no CEPA. Né? Entendeu? Tem que ver alguém que pegou a anotação aí, porque a minha mulher realmente pega a anotação. Então, não podemos fazer isso. Eu vejo o seguinte, eu vejo que se nós estivéssemos ouvindo mais aqui no Brasil, estivéssemos ouvindo mais e atuando mais, eu acho que o crescimento teria sido muito maior até hoje. Às vezes nós passamos até a fazer uma crítica inocente do pregador. O sermão foi bom. Gostei, irmão. Vai pregar o que domingo que vem? Aquele assunto legal, né? E tudo bem, e fica por isso mesmo. Nós passamos a admirar a estética da coisa e não as possibilidades da coisa. O que eu posso fazer com isso que eu ouvi o irmão falar? Como é que eu vou sair daqui domingo de manhã e o que eu vou fazer com isso? Nós vamos para casa, almoçamos, convidamos alguém e ali nós debatemos sobre a estética da coisa e não a possibilidade, e não o poder, e não o resultado que pode surgir daquilo. E às vezes nossas igrejas crescem de espectadores. Crescem de espectadores. Mas muitos são aqueles que realmente obedecem. Muito pouco às vezes. Muito poucas pessoas obedecem àquele evangelho. Fica legal, a igreja fica cheia de ouvintes. Cheia de ouvintes. Então eu não sei se eu quero uma congregação grande e cheia, ou se eu quero uma congregação pequena. Não sei se é melhor, sabemos que é melhor, mas para pensarmos e considerarmos, o que seria melhor? 10 irmãos atuantes ou 100 telespectadores? É interessante, né? Vamos pensar um pouquinho em qualidade. Sem atuante seria bom, né? Sem atuante seria bom. Acho que a gente está querendo trazer aqui para os irmãos pensarem. Quando formos voltar para nossas congregações, criarmos, estabelecermos, ensinarmos as pessoas a serem atuantes. E Paulo fala então desse evangelho. Paulo continua com a sua expressão de ação de graça, mas ele agora, ele expressa agradecimento a Deus pela expansão do evangelho. E ele diz assim: esse evangelho chegou até vós como também todo mundo. É interessante que ele faz uma coisa, ele fala agora dessa mensagem que é única. Ele mostra um evangelho que já naquele período é um evangelho que é universal. Ele mostra que era uma mensagem única. A mensagem que Epáfras estava falando era a mesma mensagem que Paulo falaria. Era o mesmo evangelho. Seria talvez o mesmo evangelho que os outros apóstolos estavam falando. Talvez vestido de forma cultural diferente, mas a mensagem era a mesma, a salvação através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. E Paulo fala então que esse evangelho é eterno. Ele é universal.
Tá? Agora ele começa a mostrar que ele é universal, que ele está levando esse evangelho, e eles receberam esse evangelho em todos os outros lugares, mas ele mostra ainda, agora ele começa a enfatizar não só a universalidade desse evangelho, mas lá em Efésios 1, Paulo nos dá uma coisa interessante. O que é que faz esse evangelho ser universal? Onde é que está essa força universal do evangelho? E Paulo começa agora a demonstrar para nós. Lá em Efésios, no capítulo 1, ele faz uma coisa interessante, ele fala uma coisa interessante para nós. Ele diz assim, no versículo 3, a partir do versículo 3, ele diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Versículo 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Aí ele diz, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Aí ele diz no 5, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. O que é interessante para nós notarmos aqui no versículo 4 é o antes da fundação do mundo. O que ele quer dizer aqui, o que Paulo quer dizer aqui, e quer que os colossenses reconheçam que esse evangelho não foi uma coisa pensada no escritório de alguém. Não foi uma coisa pensada na frieza daquele calabouço, daquela prisão romana. Paulo passava tanto tempo em prisão que ele chegou com uma ideia muito boa. Não é isso. Ele está falando que Deus trabalhou, Deus planejou isso já desde a eternidade. Isso aqui não é um esquema, um marketing que surgiu de repente, como muitos surgem. Isso aqui não é um cara com PhD que de repente teve uma boa ideia. Não é nada disso. Paulo está querendo mostrar para nós que esse evangelho ele é eterno. E por ele ser eterno, ele teve força, ele teve características que podem ser universais. Hoje nós estamos falando aqui da segunda geração, que alguns americanos têm trazido para nós aqui num contexto cultural e linguístico totalmente outro. Esse evangelho é eterno. Esse evangelho é eterno. E nós podemos continuar levando esse evangelho, porque ele tem valor. Lá no versículo 26 de Colossenses capítulo 1, esse pensamento continua. Ele diz assim, Paulo, a partir do versículo 24, ele fala assim: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Aí ele diz no versículo 26, um mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos. Esse evangelho é eterno. E nós não podemos nunca colocar esse evangelho de lado por causa de um esquema de marketing, por causa de uma boa ideia que qualquer pessoa possa entrar na congregação dizendo que isso aqui vai fazer não só que a sua igreja cresça aos 1000, mas você vai parecer totalmente espiritual, meu irmão. Alguém chegar para você e falar: você compra esse livrinho aqui, meu, escrevi ontem à noite depressa para trazer para o Enoque, tá? Mas isso aqui vai fazer com que a sua igreja cresça. Incrível, meu. Você vai chegar lá no Enoque, os irmãos vão perguntar o que está vendo contigo. Porque aquela luz que vai bater na sua cara, igual Moisés, né? É incrível. Não é por aí. Não é por aí. O que Paulo está querendo fazer conosco a partir desse diálogo com Epáfras é que nós venhamos ter confiança nesse evangelho que foi preparado antes do tempo. Antes do tempo. Ele é eterno. Eu não sei se vocês lembram, no estudo de vocês, que lá no século XVIII surgiu uma ciência chamada autocrítica, né? Não é autocrítica, não é porque só os altos criticavam, não. A autocrítica era uma ciência que dizia, que tentava fragmentar a história, tentava fragmentar o texto bíblico, tentando provar que a Bíblia não tinha razão.
que a Bíblia não poderia ser divinamente inspirada, porque ela tinha erros, ela continha erros e logo era uma produção puramente humana, autocrítica. E muitos homens, muitos teólogos surgiram que defendiam essa escola. O que é interessante também é que nesse mesmo período, paralelamente, surgiu a arqueologia. E as duas ciências conviveram paralelas uma com a outra. O problema é que o que a autocrítica defendia, a arqueologia batia de frente. O que é interessante é que hoje nós não ouvimos muito falar da autocrítica, mas hoje nós temos testemunhos de arqueólogos que podem dizer para nós que a arqueologia conseguiu provar todos os fatos históricos, todos os fatos como científicos que a Bíblia relata. E quem já ouviu falar da autocrítica? Muito poucos. Muito poucos. Alguém perdeu o jogo. Alguém perdeu o jogo. A arqueologia tem comprovado a Bíblia, a historicidade e a inspiração da Bíblia. O que é interessante da arqueologia é que são leituras a partir da rocha, a partir de restos de civilizações. Eu ouvi o irmão falar cedo das pirâmides, né? E a arqueologia, ela venceu esse debate. E hoje os arqueólogos, mesmo aqueles que não são cristãos, que são ateus, eles não conseguiram negar a veracidade do texto bíblico. Os reis foram encontrados, as cidades foram encontradas, os textos foram decifrados e continua. O que eu quero dizer com isso é que isso comprova que esse evangelho que Paulo está mostrando a Epáfras é um evangelho que foi planejado, foi pensado. Ele foi trazido desde a eternidade para nós hoje. E eu quero dizer também que é esse evangelho que nós temos que levar. Não só ouvir, mas levar. E Paulo está falando aos Colossenses que eles não só ouviram, mas eles obedeceram a esse evangelho. Então nós vemos o quê? Que dentro desse versículo, no versículo 23, ele diz assim, lá do capítulo 1, versículo 23, diz assim: se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei. Então ele fala o quê? No versículo 22, porém, ele nos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante os santos, perante eles, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Esse evangelho tem possibilidades, ele tem resultado. Então Paulo mostra que esse evangelho eterno deu frutos. Ele deu fruto da reconciliação e ele dá o fruto de trazer-nos à estatura de Cristo, que são os efeitos internos do evangelho. Já a obra universal é a obra externa desse evangelho, que é mostrada como? Pelo fato de nós podermos ouvir, o fato de nós podermos obedecer esse evangelho. E podemos repetir as mesmas coisas que eles fizeram lá no primeiro século, nós como igreja podemos fazer hoje. Porque a partir do ouvir, do compreender e do obedecer esse evangelho, a igreja pode crescer. A igreja pode crescer. Então nós vemos que esse evangelho tem valor eterno. Aí ele chama Epáfras de conservo. Seria legal se nós nos tratássemos como conservo, né? Não como geladeiras que conservam, mas como conservos, né? Eu sou servo com você. Nós somos servos uns com os outros. Às vezes nós não nos vemos assim. Às vezes nós não nos vemos assim. Mas essa é a realidade. Queiramos ver assim ou não, nós somos conservos. E Paulo usa essa linguagem com relação a Epáfras. Seria maravilhoso que fôssemos assim, que nos víssemos como conservos. E não como conservas, tá? Ah, eu estou aqui, não sei até quando. Conserva, essa é conserva, tá? Mas nós não estamos falando de conserva, estamos falando de conservos. Conserva fica até que dure, né? Não é conserva, estamos falando de conserva. Aqueles que trabalham juntos num propósito. Assim nós vemos o quê?
Assim nós vemos que esse evangelho, que é de natureza eterna, ele tem também implicações eternas. Paulo agora dirige a palavra para nós, evangelistas, obreiros, e lá em 2 Timóteo, vamos lá em 2 Timóteo, ele nos dá um conselho agora. A partir da realização de que esse evangelho é eterno, esse evangelho é capaz de trazer o crescimento da igreja. Nós não precisamos de nenhum esquema feito no escritório humano na noite anterior. Nós não precisamos nada disso. Nós não precisamos de nenhum esquema humano. E Paulo agora fala o que para nós? Lá em 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 8 e 9, ele fala uma coisa muito importante. Ele fala então, se esse evangelho é eterno, qual é a nossa atitude? Aí ele fala, não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos, a favor de quem? A favor do evangelho segundo o poder de Deus, que fez o quê? Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Se os irmãos não estão vendo ainda o caráter, a força, a natureza desse evangelho, eu vou ter que chamar Randall aqui, porque eu não estou conseguindo transmitir para os irmãos. A verdade é que o texto mostra o quê? Mostra que nós temos nas nossas mãos uma ferramenta poderosíssima, supra-humana, que nós temos que explorar, nós temos que estudar, nós temos que apreender e nós temos que colocar em prática para que a igreja cresça, para que a igreja triunfe aqui no Brasil e em toda lusofonia. Gostaram da palavra nova? Lusofonia, bacana, né? Bacana. Talvez vocês que tenham ouvido pela primeira vez, vou repetir de novo que eu gosto do som da palavra. Lusofonia. Todos os países de língua portuguesa. Tem gente lá na África precisando disso. Tem gente em Portugal, Europa precisando disso. Estava conversando com o nosso irmão João Mendes. Tem gente nos próprios Estados Unidos precisando disso. Como é que nós vamos fazer isso? É com um esquema diferente que algum homem possa ter? Não. Paulo está falando para Epáfras, Colossenses, e para nós, que é a partir desse evangelho que foi planejado na eternidade. Ele foi entregue a partir da eternidade para nós. Ele é divino. Ele é divino. Basta que simplesmente tenhamos a capacidade de ouvir, de apreender e de colocar em prática os ditames desse evangelho, as chamadas desse evangelho, os ides desse evangelho. E não simplesmente admirar a retórica de alguém aqui na frente, brilhando com a luz artificial, né? Então nós vemos o quê? Que esse evangelho é de natureza eterna. Lá em Colossenses, no capítulo 2, então, nós vemos mais uma chamada desse texto. Que Paulo, então, ele fala assim para Epáfras e fala assim para nós. Lá no capítulo 2, no versículo 4, ele diz assim: assim digo, para que ninguém vos engane como? Com raciocínios falados. Ninguém vos engane com esquemas, ninguém vos engane com filosofias, ninguém vos engane com as últimas ideias de mercado, ninguém vos engane com as cores neonizadas do marketing moderno, que ninguém vos engane com uma nova técnica que vai trazer todo mundo para a igreja num piscar de olhos, que ninguém vos engane com nada disso, mas que sejamos fiéis à palavra, que sejamos fiéis ao evangelho. Então nós vemos que esse evangelho eterno requer de nós obediência, proteção e propagação. Ele requer de nós obediência, proteção e propagação, para que seja ouvido, obedecido e que dê frutos hoje. Irmãos, que venhamos ouvir e obedecer a esse eterno evangelho. Mas acima de tudo, que não venhamos diluir a palavra da verdade com filosofias
e práticas estranhas à fé cristã. Amém.